Boa noite, pessoal. Boa noite, minhas lindas sementinhas de luz. Eu estou aqui muito feliz, né, para a nossa live, mais uma live. Para você que não me conhece, muito prazer. Meu nome é Silvia Mobile. Eu sou terapeuta holística. Estou aqui sempre falando sobre terapias holísticas, né? É, a minha paixão sempre foi trabalhar com as terapias holísticas. Eu tenho assim um carinho muito grande por essa profissão, né? Que eu venho aí praticamente desde os meus 14 anos estudando as terapias holísticas e eu fico muito feliz, né, em estar aqui, né? Mais uma vez, mais uma live. Então, eu estou me apresentando para você que ainda não me conhece, né? Que está me conhecendo pela primeira vez, para você entender o meu propósito, né? O meu propósito de vida, né? Eu já digo assim, o propósito de vida, porque desde que eu me entendo por gente, que eu busco entender, eu busco compreender como é que funciona os elementos da natureza, a natureza em si, de forma terapêutica na vida do ser humano. Então, e isso me levou até a criar, né, a Universidade Brasileira o Corpo e a Consciência, a UBCC. A UBCC, ela é uma universidade de cursos livres, aliás, é a primeira universidade de cursos livres, é na realidade uma plataforma, né, onde você encontra ali cursos na área de terapias holísticas. E a UBCC, ela, como eu já contei várias vezes, né, em outras lives, né, as minhas alunas, os meus alunos, como eu chamo carinhosamente de sementinhas de luz, né, boa noite para as minhas sementinhas de luz, elas já sabem, né, a parte da minha história, né, quando eu comecei aí nas terapias holísticas, eu fui muito incentivada pelo meu pai, porque quando eu era criança, por volta de uns 11 anos, 10, 11 anos, o meu pai ficou doente, depois que o meu avô faleceu. Então, meu pai teve úlcera e ele estava assim, às vias de ter que fazer uma cirurgia. Aliás, a cirurgia já estava marcada e o meu pai recebeu um presente, né, de um amigo, né? Ele recebeu um livro falando do poder do subconsciente. E o meu pai começou a melhorar a ponto de não precisar fazer a cirurgia. Então, naquela época, eu ainda criança, eu tive a percepção de que o conteúdo daquele livro contribuiu para o meu pai não precisar operar. E quando eu tinha os meus 13, 14 anos, o meu pai permitiu que eu lesse então aquele livro, porque eu fiquei curiosa para ler o livro. E aí eu tive certeza, certeza absoluta, né? Que os nossos pensamentos, eles sempre vão gerar um sentimento que acaba definindo uma emoção, e essa emoção vai definir se nós teremos saúde ou doença. E ao longo desses anos todos, eu não fiz outra coisa a não ser estudar esse mecanismo, né? Ao ponto de escrever um livro, né? Eu escrevi um livro que chamou Corpo e a Consciência, e foi em função desse livro que eu dei o nome ao BCC. Porque quando você entra na UBCC, nessa plataforma de cursos livres, o primeiro curso que você encontra é o curso Corpo e a Consciência. Então, eu estou aqui me apresentando para você que está me vendo pela primeira vez, né? Então, essa plataforma, a UBCC, é um espaço que nós criamos onde nós oferecemos cursos na área de terapias holísticas, né? São as famosas práticas integrativas complementares, as PICs. E que, é claro, eu não posso deixar de falar, de comentar, né, de transmitir uma informação muito importante para você, que é a seguinte: o Brasil é referência em terapias holísticas, ou seja, nós brasileiros, terapeutas holísticos, nós somos referência para o mundo. Então, nós estamos aqui. Eu vou pedir para você compartilhar essa live, dar o seu like, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho aí para você receber as notificações, para você ficar sabendo da próxima live. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós estamos aqui fazendo live.
mas é bom você ativar o sininho para você receber a notificação e não esquecer, né, de me dar o privilégio de participar aí da nossa live. E também, é claro, dar o seu like, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, porque nós estamos compartilhando conteúdos de qualidade, conteúdos que vão melhorar a nossa qualidade de vida, né? E você pode, de repente, se interessar aí e entrar nessa profissão que só cresce. Eu sempre falo, não só eu, outros terapeutas também, que essa é a profissão do futuro, né? Porque o que que faz um terapeuta holístico? O terapeuta holístico, ele vai agregar valor na vida do paciente, né? Junto com a medicina tradicional. Então, o médico, ele faz o diagnóstico clínico, ele vai tratar com os tratamentos convencionais, com a medicação, enfim, tudo que a gente já sabe que existe na medicina tradicional, né? E que, aliás, nossos médicos brasileiros são excelentes e referência em muitas áreas, mas nós também sabemos que existe um outro lado, que é o lado emocional, que é aquele lado que somatiza as emoções em forma de doença física, e este lado, nós, terapeutas holísticos, podemos tratar através do diagnóstico vibracional, e assim nós complementamos a medicina tradicional com a medicina vibracional. Isso vai implicar em quê? Em melhor qualidade de vida para as pessoas à nossa volta, para os nossos clientes, para os nossos pacientes, né? Então, quando a pessoa trata com a medicina tradicional e a medicina vibracional ao mesmo tempo, a cura vai vir muito mais rápido, né? Os efeitos, os resultados virão muito mais rápido. E qual é o grande objetivo? Que nós sejamos felizes, né? Então, esse é o meu propósito, né? Quando eu criei a OBCC, é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu fiz assim, esse compromisso comigo mesmo e com Deus. Eu vou compartilhar todo esse conhecimento que eu adquiri em mais de 30 anos, né, de experiência clínica. Então, é muito bom quando a gente tem um conhecimento e a gente compartilha esse conhecimento, porque isso vai garantir sucesso, prosperidade, harmonia na vida de todas as pessoas e, é claro, na nossa vida também, não é mesmo? Então, vamos lá. Eu espero que você já tenha aí compartilhado, né, a live. Olha, enquanto eu tomo uma aguinha, compartilhe essa live com pelo menos duas pessoas, tá bom? Pega um caderno. Eu sempre falo para as minhas sementinhas de luz, né? E você que está começando a me seguir agora, aproveita e me segue lá no Instagram também, tá bom? Você é Silvia Underline Mobile. Então, é bom você ter um caderno de terapias holísticas para você ir anotando todos esses conteúdos que eu vou passando, que eu vou compartilhando com você, porque isso vai fazer muita diferença na sua vida, eu garanto para você. Bom, então vou tomar minha aguinha enquanto você compartilha esse vídeo com pelo menos duas pessoas, tá bom? Melhor, esta live, né? Ah, bom, hoje, né? Olha aqui o nosso tema hoje, tá? Do micro ao macro. Como assim, professora Silvia? Do micro ao macro, né? Ah, quando a gente pensa no ser humano, né? Eu vou tratar a pessoa, né? A gente tem que entender que a gente, quando olha para uma pessoa, a gente está vendo um conjunto, né, de células, mas existe o micro, que é a representação desse conjunto todo. Do que eu estou falando? Ó, eu estou falando do átomo. Então vamos pensar assim, né? De repente você vai lá numa chácara e você vê um pé de laranja, carregado de laranjas. Você já parou para pensar que aquele pé de laranja, carregado de laranjas, ele começou com uma semente? Né? Às vezes a gente esquece. Claro,
Quem trabalha com plantio, com cultivo de plantas, de frutas, sabe muito bem disso e sempre que pega uma fruta, já vem logo a semente. Ah, eu quero uma semente dessa fruta para eu poder cultivar também, né? Mas na maioria na mente das pessoas leigas, a gente não fica lembrando do átomo, né? Tem muita gente que nem sabe o que é átomo, ou sabe, mas nunca parou para analisar, né? Então, quando eu falo do micro ao macro, o micro eu estou falando do átomo. Então, o que que é o átomo, né? O átomo é essa estruturazinha aqui, olha, que você está vendo, né? E tem uma coisa muito interessante sobre o átomo, que nós vamos ver logo mais, é que ele tem um núcleo, e em volta desse núcleo tem 7 camadas ou 7 orbitais, né? Por onde transitam ali os elétrons, mas eu já vou explicar um pouco melhor sobre isso. Agora, eu gostaria de fazer uma observação aqui, que é a respeito do número 7. O número 7 é um número, assim, eu considero sagrado, né? Porque ele está presente em muitas coisas na natureza. Então, por exemplo, nós fazemos parte da natureza, né? Então, quando a gente começa a estudar o átomo, a gente vê que ele tem 7 camadas. Você que já me acompanha, né, ou que já me viu falando sobre cromoterapia, a gente observa que o arco-íris tem 7 cores. Olha que coisa mais interessante, o número 7 de novo na natureza. Quando a gente vai estudar os cristais, a gente observa que existem 7 grupos, né, ou 7 formas geométricas de cristais. Quando a gente vai estudar os florais, né, e as suas propriedades e indicações, nós também estudamos 7 grupos de florais. Então, o número 7 é um número muito significativo, não é? A nossa pele, ela se renova a cada 28 dias. Então, são ciclos de 7, 4 ciclos de 7. Claro que tem mais algumas coisas referente aí ao número de 7, que de repente agora eu não estou me lembrando. Mas, com certeza, você deve estar lembrando aí de mais alguma coisa relacionada ao número 7 na natureza. Mas, assim, o que que eu quero chamar atenção é que, desde o início, né, o átomo, ele compõe tudo que existe no mundo, inclusive o nosso organismo. Mas, ó, vamos continuar aqui, ó. Então, eu fiz aqui esse quadro para mostrar que a partir do átomo, então o átomo é a menor partícula que existe, né? Para formar as coisas, né? Para formar os seres vivos, inclusive. Então, vários átomos juntos vão formar uma molécula. Várias moléculas juntas vão formar as organelas que compõem a célula. E várias células juntas vão compor um tecido, né? E vários tecidos juntos vão compor um órgão. E vários órgãos juntos vão compor um sistema, né? Esse sistema todo junto compõe o indivíduo. Então, olha só, nós começamos aqui no átomo. Desse átomo, nós chegamos aqui no nosso corpo, na nossa totalidade, né? Bom, o nosso corpo, na nossa totalidade, ele não é só um conjunto de átomos que vai levar a nossa totalidade. Ele é mais do que isso. O nosso corpo, ele tem a parte física, mas também ele tem a parte emocional e a parte espiritual. E o que é que isso tem a ver com o micro e com o macro? É exatamente isso que eu quero que você entenda agora,
tá? Vocês estão vendo que é um assunto bastante complexo, mas é muito fácil de entender, né? E também muito fácil para você explicar para uma pessoa que você está querendo ajudar ela a mudar a forma de pensar, né? Para poder mudar a forma de sentir, para poder mudar as emoções, porque tudo isso, né? Quem define tudo isso é o nosso micro. Só que a maioria das pessoas não estão antenadas para essa questão. Isso aqui é trabalho do terapeuta. E é por isso que eu estou compartilhando com você essas informações. E já vou pedir para você compartilhar esse vídeo com no mínimo duas pessoas, porque esse conteúdo, ele é assim, uma das bases para você poder se ajudar e ajudar as pessoas. Eu sempre estou falando aqui, as minhas sementinhas de luz já sabem disso. Nós não curamos ninguém, mas nós facilitamos a pessoa a autoconhecimento e a curar-se. Tá ok? Então vamos continuar aqui, vamos ver como que funciona, como que é esse mecanismo, né? E olha, vocês percebem que eu fico tão feliz em compartilhar isso, porque na verdade eu estou realizando um sonho, né? É um sonho que eu sonhei lá quando eu tinha 14 anos, né? Eu lembro que o meu pai falou assim, filha, essa é a profissão do futuro, quando ele me incentivou a entrar nessa área de terapias holísticas, que na época nem chamava terapias holísticas, nós não tínhamos tanto conhecimento que temos hoje, era muito difícil a gente encontrar conteúdos, né? As pessoas, quando tinham algum conteúdo, elas não queriam compartilhar. E quando queriam era difícil, porque a gente não tinha o computador como a gente tem hoje, né? Não existia nem celular, enfim. Hoje eu fico feliz porque hoje eu tenho conteúdo, eu tenho ferramentas para compartilhar e tenho o privilégio de ter você aqui me assistindo com esse seu coração cheio de amor para também compartilhar com as pessoas, né? Através dessa profissão maravilhosa. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Você pegou seu caderno de anotação? Se não pegou, corre lá que dá tempo. Pega lá um caderno para você anotar. Então, agora a gente vai ver o átomo. Como que é o átomo, né? Então, o átomo, imagina uma estrutura assim redondinha, né? Onde nós temos o núcleo, tá? Vamos falar do núcleo primeiro, né? Então, o átomo é a menor estrutura que compõe a matéria e ele é formado por partículas subatômicas. O que é subatômica? É menor ainda que o átomo, que a gente fala assim que o átomo é a menor estrutura, mas dentro dele tem estruturas menores do que sua totalidade, que a gente chama de partículas subatômicas, né? Então, olha, dentro do núcleo a gente tem os prótons, temos os nêutrons e depois é que vem os elétrons fora do núcleo. Mas dentro do núcleo nós temos os prótons, né? Então, eu vou ler aqui junto com você e depois eu explico melhor, ó. Os prótons e os nêutrons ficam no núcleo do átomo e os elétrons ficam nas orbitais dos átomos. As orbitais são as camadas em volta do núcleo, beleza? Bom, os elétrons possuem carga elétrica negativa e se movimentam rapidamente em torno do núcleo, gerando a energia eletromagnética. Os elétrons são partículas bem menores que os prótons. Os prótons possuem carga positiva e por isso tendem a atrair os elétrons. Bom, deixa eu explicar para você. Então, nós temos aqui o núcleo. No núcleo, a gente tem os prótons. Eles têm cargas elétricas positivas. Os elétrons, eles são menores do que os prótons e ficam aqui, olha, girando aleatoriamente em volta do núcleo. Só que a tendência deles é ficar bem pertinho do núcleo, por quê? Lembra que polos diferentes se atraem? Então, os prótons têm polaridade positiva e os elétrons negativa. Então, os elétrons sempre vão ficar pertinho do núcleo, porque eles são atraídos pelos prótons que têm polaridade positiva. E eles têm negativa, então polos diferentes se atraem.
E os nêutrons, para que servem? Eles não têm carga nenhuma. Os nêutrons, eles servem para dar estabilidade ao núcleo, ao átomo. O átomo ele tem que ter estabilidade. Então, quem dá estabilidade são os nêutrons. Eles não têm carga, é só para dar estabilidade, tá? Então, olha só que bacana, tudo isso está acontecendo agora dentro do seu organismo, né? Dentro de todas as suas células. Vamos continuar aqui, ó. Os nêutrons não possuem nenhuma carga e sua massa dá estabilidade ao núcleo do átomo, não é? Então, sabe aquela história de que nós temos que ter equilíbrio, estabilidade? Essa história ela é real e ela acontece desde o nosso micro. Então, é importante a gente ter estabilidade. Nós não temos que estar nas extremidades. A gente sempre fala, o melhor caminho é o caminho do meio, porque nós temos que ter estabilidade. Essa propriedade, essa capacidade de sermos estáveis, ela, nós já nascemos com ela. Nós só precisamos descobrir e acessar essa estabilidade. Mas hoje você vai aprender como. Vamos lá, então. Os átomos possuem 7 camadas em torno do núcleo e os elétrons ficam girando espontaneamente ao redor do núcleo nessas camadas, sem perder e nem absorver energia. Cada camada permite um número de elétrons. Então, você imagina assim, os elétrons ficam se movimentando aleatoriamente em volta do núcleo, né? Ali se movimentando, sem perder, né? Energia, né? E sem absorver. Eles ficam ali se movimentando, não estão absorvendo, mas também não estão perdendo energia. Muito bem. O físico Max Planck, olha só, prêmio Nobel em 1918 e criador da teoria da física quântica, relata que os elétrons, ao receberem mais energia através de um estímulo, passam para camadas superiores e, ao regressarem para seus níveis de energia original, emitem luz, que é energia eletromagnética. Então, veja só. Os nossos elétrons, eles ficam próximo do núcleo, se movimentando aleatoriamente. Fazendo o quê? Por que eles ficam se movimentando aleatoriamente, sem doar e nem receber energia? Por quê? Porque eles dependem do nosso emocional para que eles absorvam energia e emitam essa energia. Então, olha só, ele ganhou um prêmio Nobel, Max Planck, né? Um prêmio Nobel porque ele criou a teoria da física quântica. Olha, vale a pena até ler de novo aqui com vocês, ó, para vocês entenderem, ó. O físico Max Planck, prêmio Nobel 1918, criador da teoria da física quântica, ele relata que os elétrons, ao receber, então, quando eles recebem uma energia através de um estímulo, esse estímulo pode ser um pensamento, pode ser um sentimento, pode ser uma emoção, né? Principalmente a emoção. Eles passam esse estímulo, quando eles recebem esse estímulo, passam para camadas superiores e, ao regressarem para seus níveis de energia original, emitem luz, que é energia eletromagnética. Então, vamos mentalizar aqui. Os elétrons estão ali, se movimentando bem próximo do núcleo. De repente, ele recebe um estímulo, uma emoção. Ai, estou feliz, recebi uma boa notícia. Esse elétron, ele vai lá para as camadas superiores, ele pode chegar até a última camada. Esse estímulo dá um impulso no elétron e ele vai lá para a última camada. Só que a tendência dele é voltar para próximo do núcleo para que ele tenha estabilidade. Ele não vai ficar naquele êxtase da alegria só. Ele tem que voltar para a estabilidade, né? Até para viver essa alegria. Então, quando ele volta, ele emite a energia recebida. Então, aquela energia que estimulou o elétron a subir para camadas mais altas,
quando ele volta para a estabilidade, ele emite esta energia, ou ele emana esta energia. Então, quando você recebe, quando você tem um pensamento bom, você tem um sentimento bom, você tem uma emoção maravilhosa, os seus elétrons, eles são movidos por essa emoção. Então, aquilo que ele recebe é aquilo que ele doa. Quando ele sobe e volta para próximo do núcleo, ele emite esse tipo de energia. E esta energia que esse átomo está emitindo vai ser transferida para o átomo vizinho, para a molécula vizinha, para todo o seu organismo, e todo o seu corpo vai emanar essa energia para o seu meio ambiente. Então, essa energia ela é propagada a longa distância, inclusive. E você tem saúde, você tem harmonia. Agora, vamos imaginar que o estímulo que esse elétron recebeu não foi um estímulo de uma emoção de alegria, foi uma emoção de medo, de culpa, de raiva, né? De pânico. Quando esse elétron se movimentar, impulsionado por essa energia, por exemplo, de medo, de culpa, quando ele volta para a estabilidade dele, para próximo do núcleo, é essa energia que ele vai emanar para os outros átomos, para as outras moléculas, para as outras células, para o organismo inteiro. E o teu corpo vai emanar esta energia para o meio ambiente, energia de medo, de culpa. Então, pessoal, olha como é muito importante a gente orar e vigiar, como Jesus falava. Orar e vigiar o quê? Você mesmo, seus pensamentos, né? Vamos ler aqui esse próximo slide. Ó. Toda essa energia que vibra em nosso corpo, alterando seus estados vibracionais e gerando efeitos de doença ou de saúde, harmonia ou desarmonia, pobreza ou abundância, são estimulados por nossas emoções. Por isso temos que ter consciência de quem realmente somos para direcionar esta energia ou essa energia a um estado vibracional tão elevado, capaz de manifestar abundância no mundo material e saúde em nosso corpo, né? Então, minhas lindas sementinhas de luz e você que está me conhecendo pela primeira vez. Foi isso que Jesus quis dizer, porque eu sempre faço referência a Jesus, porque, na minha opinião, ele é o melhor terapeuta holístico, né? Porque ele tratava a mente, tratava o corpo, tratava o espírito, tratava o emocional, tratava não, trata até hoje, né? Então, é muito importante que a gente preste atenção. Então, por que eu estou falando de Jesus? Porque ele falava, orai, vigiai, vigiai sem cessar. Vigiar o quê? Vigia o que você está pensando. Porque esse pensamento, consequentemente, ele vai gerar um sentimento. E, consequentemente, vai gerar uma emoção, né? Eu falo muito sobre isso no curso Corpo e a Consciência, né? E eu escrevi muita coisa sobre isso no e-book que gerou o curso Corpo e a Consciência. Então, o nosso corpo, ele vai mostrar o nosso nível de consciência baseado no que a gente pensa, no que a gente sente, no que a gente emana. Vocês estão vendo, minhas lindas sementinhas de luz? O nosso micro vai determinar o nosso macro, né? Então, é importantíssimo que nós, quando vier um pensamento assim negativo, você precisa parar, né? Se autoanalisar e ressignificar aquela situação que está gerando esse pensamento. Agora, é claro, existem técnicas para isso e existe um profissional que chama terapeuta holístico que ajuda as pessoas a se ajudar. Porque o pensamento, ele está dentro da nossa mente. Então, nós é que temos que alterar isso.
E é claro que muitas vezes, sozinhos, é difícil. Para nós terapeutas holísticos, que temos conhecimento, que praticamos em nós, né? Tem uma frase muito linda de um escritor maravilhoso chamado Eurípides Barçanufo. Ele disse assim: ninguém ensina caminhos que não tenha percorrido. Então, é claro, você está estudando terapias holísticas, você está entendendo o mecanismo de ação de todas elas, você vai aplicar em você, é claro. Porque você vai se curar, você vai entrar em equilíbrio, seus elétrons vão começar a se movimentar recebendo impulsos e estímulos extremamente positivos, e é isso que você vai emanar ao seu entorno, não só dentro do teu corpo, né, na distribuição entre as moléculas e todos os seus órgãos, mas também no sistema inteiro, você como indivíduo emanando boas energias para o seu meio. Mas e aquele que não tem o conhecimento, que é o teu paciente? Esse você vai aprender, você vai ter técnicas e ferramentas que você vai ajudar ele a entender como ele funciona, como que o ser humano funciona. Nós somos energia pura, por isso que Max Planck recebeu um prêmio Nobel quando ele falou da física quântica, né? Das nossas partículas subatômicas. Porque quando você pensa no átomo, né? Se movimentando, a gente tem que entender o que tem dentro dele que vai fazer a diferença na nossa vida, não é? Então, é muito importante que nós lembremos que nós temos um micro determinando qual é o resultado aí do nosso macro, não é? E as terapias holísticas, cada uma tem, elas atuam de forma diferente. Então, por exemplo, a aromaterapia, ela vai atuar também no sistema límbico, ela vai atuar também na circulação sistêmica, também uso tópico, né? A cromoterapia também atua, né? No físico, no emocional, no espiritual. A auriculoterapia, o reiki, a cura prânica, todas as terapias, elas atuam dentro do seu mecanismo de atuação conforme a terapia, mas todas elas têm uma coisa em comum, né? Que é elevar o padrão vibratório do ser. E esse padrão vibratório, ele começa lá no estímulo do elétron, né? No nosso micro. Então, isso é muito importante que você entenda, é muito importante que você aprenda até para você explicar para os seus pacientes. Bom, ah, ao mesmo tempo que é simples, é um pouquinho complexo, né? Mas o mais importante é a gente entender, né? Aqui eu estou passando de forma resumida, mas de forma extremamente clara, para que você entenda. Então, você consegue imaginar que esse seu corpo lindo, maravilhoso, que funciona perfeitamente, né? Quando você olha o conjunto, ele começou com uma miniatura. Então eu falo assim que a nossa célula é uma miniatura da nossa totalidade. Só que a nossa célula, ela é formada por moléculas, e essas moléculas são formadas por átomos. E o mecanismo de funcionamento do átomo é que vai definir se você tem saúde ou doença. Por quê? Porque o mecanismo do funcionamento do átomo é baseado na tua emoção. E a tua emoção, ela é fruto do teu sentimento, que é fruto do teu pensamento, tá? Olha que lindo você explicando isso para os seus pacientes e praticando em você também, né? Bom, vamos compartilhar, né? Esse conteúdo todo. Vamos se inscrever no canal, vamos dar um like. Eu vou voltar aqui, tá? Porque vale a pena a gente relembrar que esse é o meu objetivo aqui, né? É claro, eu quero que você compartilhe mesmo, porque a gente deve compartilhar o que é bom, né? Porque é tão gostoso quando você
é, recebe um agradecimento. Nossa, você compartilhou a live da segunda-feira da professora Silvia. Eu entendi, porque as pessoas falam de física quântica, falam de vibração, mas como que acontece dentro do nosso organismo? Como que eu posso mudar a minha vibração? Sabe por quê? Olha, existem as leis divinas. E as leis divinas foram criadas por Deus para garantir que a gente seja feliz. Então, nós não podemos estar dependendo da vontade do outro sobre a nossa vida. É claro que nós estamos todos interligados, por isso somos um. Então, quando você cuida de você e contribui para a felicidade do outro, nós estamos contribuindo para a melhora da qualidade de vida de todos nós nesse planeta. Porque quem é que não quer viver num planeta melhor? Se nós queremos viver num planeta melhor, é como uma casa. Nós temos a nossa casa e a gente quer que a nossa casa seja um lar, né? Até eu postei no Instagram outro dia a diferença de casa e de lar, né? Então, a casa é estrutura física. O lar é a parte energética, é o aconchego. O lar é o nosso ninho, é onde tem a energia vibratória que promove a sua cura, que promove a, o seu bem-estar, né? Então, se nós temos a nossa casa, nós temos o nosso lar, nós vamos cuidar do nosso lar. Os moradores desta casa, né, os habitantes desse lar, têm ali tarefas, tem algumas coisas que a gente precisa fazer na casa para manter aquela energia gostosa de um lar, manter limpo, higienizado, perfumado, mas cada um tem que fazer a sua parte. Para este planeta Terra, que é o nosso lar, para ele ser um lar aconchegante, todos nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é cuidar de nós mesmos, não é? Então, para a gente cuidar de si, nós temos que ter autoconhecimento, principalmente sobre a mecânica vibracional, porque é a mecânica vibracional que vai implicar no resultado da mecânica física. Então, quando a gente fala assim, melhore sua vibração, melhore a sua frequência vibratória. Tem pessoas leigas que não entendem. Como assim? O que que é isso? Então, você que está me acompanhando, que é minha sementinha de luz, você que ainda não é minha sementinha de luz, mas que já está começando a se interessar, nossa, acho que eu vou entrar para essa profissão de terapeuta holístico, viu? Porque essa profissão realmente ela é do futuro, porque ela ensina as pessoas, através das técnicas das terapias holísticas, a mudar a sua vibração. Quem que vibra dentro do átomo? O próton e os nêutrons estão paradinhos dentro do núcleo, dando estabilidade. Quem que fica fora do núcleo vibrando? São os elétrons, que transmitem energia. Quando eles se movimentam, eles emitem energia eletromagnética. E quando os elétrons se movimentam, eles formam um campo magnético. O que é magnético? Aquilo que a gente atrai. Então, se eu estou emanando, eu estou tendo pensamentos ruins, de culpa, de medo, eu estou gerando um sentimento de culpa, de medo, a minha emoção vai ser de culpa e de medo. Quando eu tenho essa emoção de culpa e de medo, os meus elétrons vão ser movidos baseados nesta energia. Então, nessa frequência, a culpa e o medo vai fazer os meus elétrons saírem de próximo do núcleo e ir lá para a última camada, baseado nesse, é como se fosse um empurrão de medo, de culpa. Quando eles voltam, né, para próximo do núcleo, porque é a tendência para poder manter o átomo estabilizado, eles vão emitir essa energia. A energia que movimentou eles a subirem é a mesma que movimenta a voltar para o núcleo. E eles vão emitir isso, emanar isso. Então você vai vibrar medo, vai vibrar culpa. E quando você vibra medo e vibra culpa, você vibra numa frequência contrária à sua natureza divina.
Porque nós nascemos para sermos felizes, essa é a vontade do Pai. E foi isso que Jesus veio ensinar ao mundo, quando ele falou: Vós sois deuses, vós podeis fazer isso que eu faço e muito mais. Jesus é mestre em fazer a gente mudar a nossa frequência vibracional. Porque ele é mestre em ensinar a gente a não ter medo, a se perdoar. Então, nossos elétrons vão começar a se movimentar, movidos, impulsionados pela energia da fé, do perdão, da coragem, da esperança. Então, quando esse elétron é movido por essa energia, quando ele chega lá na última camada, que ele volta para próximo do núcleo, ele emana esse tipo de energia. A nossa vibração é diferente, ela é alta. Então, nós estamos sempre vibrando numa energia de amor, de perdão, de autoestima, de amor próprio, de fé, de esperança, de harmonia. E como que o nosso mundo ao redor de nós não vai ser melhor? Se nós estamos, a gente vai dar, né, algo que nós estamos produzindo baseado nesse conhecimento, né? Então, quanto mais você doa, mais você recebe. O elétron ele vai lá em cima, movido pela energia do amor, do perdão, da alegria. Quando ele volta, é essa energia que ele emana, não é? Então, se o nosso macro, né, ele vai emanar o que está acontecendo no nosso micro, é isso que a gente vai emanar em torno do nosso organismo, não é? Então, nós vamos melhorar o ambiente onde nós estamos. Não tem pessoas que, quando chega assim num ambiente, é, as pessoas falam: ai, que gostoso ficar perto de você. Quando você chega, nossa, você. Gente, desculpa, eu esqueci de desligar o meu celular. Quando você chega, você emana uma energia tão gostosa, é tão bom ficar perto de você, né? Aí a gente fala assim, ó, você só reconhece o que conhece. Por quê? Porque se você reconhece que aquela energia é boa, porque você tem essa energia boa dentro de você também. Por isso que você reconhece, não é? Bom, vamos concluindo aqui. Gente, eu agradeço muito por você ter ficado comigo até agora. Vou pedir mais uma vez para você compartilhar essa live com no mínimo duas pessoas, tá? Dá o seu like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram. E olha, segunda-feira que vem, às 8 horas da noite, nós estaremos aqui de novo, juntinhos, né? Eu, você, minhas sementinhas de luz. E vamos, gente, vamos juntos compartilhar isso que é tudo de bom para a gente melhorar a nossa vida e a vida das pessoas à nossa volta. Bom, eu vou deixar aqui um beijo no seu coração, muita gratidão e uma semana maravilhosa para todos nós. Muito obrigada.